Olha só, queridos irmãos, para nós aqui e os irmãos que estão em casa, nessa noite eu quero conversar um pouco sobre o poder de Deus que nos fortalece. E para isso eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 11. 2 Coríntios 1, do verso 3 ao verso 11, eu acho que o texto vai aparecer aí na tela, e os irmãos também podem acompanhar a leitura do texto. 2 Coríntios 1, do verso 3 ao verso 11. A palavra de Deus, ela diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Verso 7 diz assim: A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. E versões mais antigas da Bíblia dizem que Paulo aqui ele se desesperou da vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Amém, queridos irmãos? Amém por essa palavra. Deixa eu tirar esse pedestal daqui. Amém, por essa palavra. E olha só, irmãos, essas palavras que a gente acabou de ler do apóstolo Paulo, elas são palavras de louvor e palavras de fé, palavras de confiança. Olha o que diz o verso 3 do texto que nós lemos. Ele começa dizendo assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Bendito. Ele começa bendizendo o nome do Senhor. Então são palavras de louvor. Mas louvor pelo quê? Gratidão pelo quê que o apóstolo Paulo está expressando aqui nessa sua segunda carta aos Coríntios. E nós lemos aqui, irmãos, que ele está bendizendo a Deus pela consolação de Deus que é presente em todas as nossas tribulações, inclusive tribulação como as de hoje. O louvor de Paulo é pela consolação de Deus. Irmãos, as palavras consolo, consolação, consolar, elas aparecem 10 vezes nesses 11 versículos aqui que nós lemos. 10 vezes.
E essa palavra consolação é a mesma palavra que Jesus usa para se referir ao Espírito Santo, porque Jesus chamou o Espírito Santo de quê, irmãos? Como é que Jesus chamou o Espírito Santo? Depois de mim virá um outro Consolador. Paráclitos é a palavra que Jesus usa, que é a mesma palavra que Paulo usa aqui. E ele se refere ao Espírito Santo, o Espírito é o Consolador, mas mais do que isso, lá em João capítulo 14, Jesus diz que o Consolador, ele estará conosco para sempre conosco. E o que é esse consolo? Esse consolo pelo qual o apóstolo Paulo bendiz a Deus aqui. O que é o consolo de Deus nas nossas vidas? E anote aí, meu querido irmão, esse consolo, ele se refere à força de Deus, que nos capacita a suportar todo tipo de tribulação. O consolo de Deus aqui é esse poder de Deus que nos fortalece em todo tipo de tribulação. E é por isso que o mesmo apóstolo Paulo, alguns anos depois de escrever essas palavras, ele vai escrever a sua carta aos Filipenses, alguns anos depois, mais ou menos 8 anos depois. E lá na carta aos Filipenses, ele vai dizer assim: tudo posso, o que, irmãos? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso enfrentar todas as situações em Cristo que me fortalece. E aqui nesse texto de 2 aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele nos dá o seu testemunho, ele nos conta a sua experiência com a consolação de Deus. No texto que nós lemos, veja o que ele diz aí nos versos 8 e 9. Versos 8 e 9, olha o que ele diz aí. Ele diz assim: porque nós não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia, muito provavelmente no seu tempo lá em Éfeso. Foi algo, vamos ler juntos o que diz Paulo? Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. Algo além das nossas forças. Paulo diz que ele passou por uma tribulação, e isso pode ser traduzido assim: tribulações que foram além da nossa capacidade de suportar. Noutras palavras, uma tribulação insuportável. Vou fazer uma pergunta para você e para você que está em casa assistindo. Você já passou por uma tribulação insuportável? Algo, uma experiência que você achava que não ia aguentar. E de fato, o que Paulo está dizendo aqui é que ia além das nossas forças. Sozinhos, de fato, nós não aguentamos, mas com o consolo de Deus, com o poder de Deus que nos fortalece, nós podemos atravessar as situações mais difíceis, pela graça e pelo poder de Deus. E diz o verso 10, olha que maravilha, a situação era insuportável, mas olha o que diz o verso 10, mas Deus nos livrou. Amém, irmãos? O qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte, a sentença de morte que veio sobre eles lá na província da Ásia. E olha só, irmãos, nesse louvor aqui, Paulo está então aqui louvando e contando a sua experiência, de que ele passou tribulações esmagadoras, terríveis, e ele está bendizendo a Deus, porque ele testemunha, através da sua experiência, que o poder de Deus o fortaleceu para passar as experiências mais
terríveis. E aqui, nesses 11 versículos que nós lemos, nós podemos ver 5 características dessa consolação de Deus, 5 características desse poder de Deus que nos fortalece nas nossas tribulações. E eu queria ver rapidamente com os irmãos hoje essas 5 características. A primeira característica: o consolo de Deus está baseado na misericórdia de Deus. Amém, irmãos? Veja como Paulo começa o texto dizendo assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Irmãos, o poder de Deus que nos capacita, ele depende e ele está baseado nas misericórdias de Deus. Porque Deus é o Pai das misericórdias, porque Ele é o Pai das misericórdias, Ele também se torna o Deus de toda a consolação nas nossas vidas. Aqui é interessante você ver que a palavra misericórdias, ela está no plural, porque as misericórdias do Senhor são muitas. É engraçado, né? Paulo não fala assim misericórdia, ele fala misericórdias, porque as misericórdias do Senhor são muitas. Irmãos, graças a Deus, o consolo de Deus nas nossas vidas não depende dos nossos méritos, não depende da nossa força. O apóstolo Paulo, nessa mesma carta, diz que nós somos como vasos de barro, nós temos um tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Graças a Deus, a fidelidade de Deus nas nossas vidas não depende dos nossos méritos, porque o apóstolo Paulo disse: olha, eu sou fraco, nessa mesma carta aqui, ele fala, nós somos vasos de barro, eu sou fraco, e o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, e graças a Deus, né, irmãos, que a fidelidade de Deus e o poder de Deus que nos fortalece, ele depende totalmente das misericórdias do Senhor, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Amém, irmãos? As misericórdias do Senhor se renovam quando, irmãos? A cada manhã. E diz a palavra que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então essa é a primeira característica dessa consolação, que essa consolação de Deus, ela está baseada na misericórdia de Deus. Segunda característica que Paulo fala aqui é que essa consolação de Deus, ela é presente agora e será presente até o fim. Amém, irmãos? Ela é presente agora e ela será presente até o fim das nossas vidas. Veja o que diz Paulo no verso 4. Ele diz assim: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Veja que o apóstolo Paulo não usou o verbo no passado, ele não disse é Ele que nos consolou, mas é Ele que nos consola agora, no presente, porque esse consolo, ele é presente agora. Mas, e o amanhã, pastor? E nas lutas do amanhã? E nas ansiedades do amanhã? Nas tribulações do amanhã? Essa consolação, ela será presente até o fim. Veja o que diz o verso 10. O texto que nós lemos diz assim sobre o livramento de Deus da tribulação que era esmagadora na vida de Paulo. Ele diz assim: o Senhor nos livrou, o qual nos livrou e ainda livrará. Olha, Ele nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele, em Cristo, no nosso Deus e no nosso Pai, nele nós temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Ele nos livrou
Ele nos livra hoje, Ele nos consola hoje, e Ele continuará a nos livrar. E é muito interessante, ele fala aqui, nele temos esperado que ainda continuará. Paulo expressa uma expectativa de que no futuro Deus vai continuar livrando. E eu pergunto para você, será que a expectativa de Paulo se cumpriu? O apóstolo Paulo esperava que Deus continuaria livrando. E será que Deus continuou livrando? E olha, preste atenção agora no ensino da palavra de Deus, um ensino precioso da palavra. Nós estamos aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e agora, se a gente avançar a fita alguns anos para frente, avance alguns anos, e o apóstolo Paulo agora, lá na segunda carta dele para Timóteo, na segunda carta dele para Timóteo, que é a última carta de Paulo, preste atenção nisso, o Paulo já está idoso, e é a última carta canônica que nós temos de Paulo, e na última carta nós estamos lendo agora os últimos versículos. A última carta, os últimos versículos, os últimos escritos inspirados que nós temos desse homem, agora no final da sua vida, no finalzinho da sua vida, e ali ele diz para Timóteo assim: Timóteo, deixa eu falar uma coisa para você, na minha primeira defesa, que eu tive que fazer lá, diante das acusações do Império Romano, ninguém compareceu para me apoiar. Mas olha o que diz 2 Timóteo 4,17, 2 Timóteo, vamos ler juntos, irmãos, olha só o que ele diz agora: mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Vamos ler juntos em voz alta? E fui libertado da boca do leão. Preste atenção, irmãos. Lá, anos antes, muitos anos antes, na segunda carta aos Coríntios, ele diz assim: eu espero que Deus, que o Senhor, o nosso Deus e Pai, continue a nos livrar. E no final da sua vida, ele confessa o quê? O Senhor continuou livrando ou não? O Senhor continuou fiel? Sim. Eu acho muito interessante que no final da sua vida, o apóstolo Paulo disse assim, que ninguém me apoiou, na minha primeira defesa não tinha ninguém ao meu lado, mas o Senhor esteve ao meu lado. E o que o Senhor fez do lado dele? E ele me fortaleceu no final da vida. Então, por isso que nós aprendemos que essa força de Deus, esse consolo que nos fortalece, Ele é presente agora e Ele será presente até o fim. Amém, irmãos? A terceira característica sobre essa consolação é que ela é real para todos os irmãos igualmente. Ela é real para todos os irmãos igualmente. Amém, irmãos? Para os baixinhos e para os altinhos, para os gordinhos e para os magrinhos, para os cabeludos e para os carecas, ela é igualmente presente e real para a vida de todos os irmãos, porque olha o que ele diz aí no verso 4, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha que interessante, é Ele que nos consola. O apóstolo Paulo usa o pronome na primeira do plural. Ele não diz assim, é Ele que me consola. Ele diz assim, é Ele que nos consola em toda nossa tribulação. Não é na minha. Essa promessa maravilhosa do poder de Deus que nos fortalece em todas as tribulações, irmãos, ela vale igualmente para todos nós. Ela não é uma promessa só para a vida de um Paulo, de um grande homem, de um missionário. Ela é
real para todos nós, é uma promessa para mim e para você. Ele nos consola. Vamos ler juntos o verso 7, 2 aos Coríntios 1, 7. Olha a confiança de Paulo agora. Vamos ler juntos? A nossa esperança em relação a vocês é sólida, é firme, sabendo o que, irmãos? Sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. Amém, irmãos? Assim como vocês são participantes do sofrimento, vocês vão ser participantes também da mesma consolação. Irmãos, a mesma consolação, Paulo está dizendo aqui, aquela que eu recebi lá na Ásia, lá em Éfeso, quando a tribulação foi muito maior do que eu podia suportar, e Deus nos fortaleceu e nos deu vitória e nos livrou. Essa mesma consolação, ela vai estar sobre vocês também, amém? Sobre todos, sobre cada um. Essa é a promessa da palavra, e essa é a terceira característica dessa consolação. Ela é real para todos os irmãos igualmente. Você crê nisso, irmão? Você crê? Ou você acha que as promessas de Deus e a fidelidade de Deus são só para uma elite espiritual? Você crê que Deus, Ele se importa com você, assim como Ele se importa com o apóstolo Paulo? Pois é o que está sendo prometido aqui e revelado na palavra. A quarta característica dessa consolação de Deus é que ela é abrangente. Ela é abrangente. Veja o que diz mais uma vez o verso 4. Ele diz assim: é Ele que nos consola em toda, ou é em parte? É toda ou é parte? É em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Esse consolo, meus irmãos, ele é abrangente, ele é para toda tribulação e para qualquer espécie de tribulação, é o que Paulo diz aqui. Toda é do início ao fim, é a tribulação inteira, do início ao fim. Deus nos capacita, Deus nos dirige, Deus nos sustenta, irmãos, do início ao fim. E em toda espécie, em cada tipo, porque, irmãos, não é verdade que nós temos muitos tipos de tribulação, não é verdade que nós passamos por muitos tipos de angústia, não é verdade? Existem tribulações que são físicas, é de saúde física. Existem tribulações, angústias que são emocionais, são psicológicas. Existem tribulações que são familiares. Às vezes o meu sofrimento é um filho. Existem tribulações que são econômicas. Existem tribulações que são espirituais, batalha espiritual. Mas em cada tipo, em cada espécie de tribulação, e do começo até o fim, Deus permanece fiel na vida de todos os seus filhos igualmente. Sabe por quê? Porque a fidelidade dele não está baseada na gente, mas está baseada no quê? Nas misericórdias do Senhor. E elas não têm fim, e elas se renovam a cada manhã. E finalmente, a quinta característica dessa consolação é que essa consolação ela deve transbordar através de nós. Amém, irmãos? Olha o que diz o verso 4 e o verso 5. Ele nos consola para quê? Só para a gente engordar, é isso? Ele nos consola, Ele nos visita, Ele nos abençoa. É só para a gente engordar? Não, irmãos. É para a gente ficar bem? Não. Ele diz aqui: e é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação.
Verso 5: porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também, por meio de Cristo, transborda o nosso consolo. Nós somos abençoados por Deus em todas as nossas lutas, do início até o fim. Em cada espécie de luta, nós somos abençoados. Para quê, irmãos? Para que a mesma misericórdia que a gente recebeu, ela transborde agora para o irmão que está do meu lado. Ela transborde para a pessoa que está atribulada do meu lado. Essa é essa quinta característica que Paulo nos ensina aqui. Ela precisa alcançar os nossos irmãos, os meus irmãos de caminhada. A misericórdia, a força, o encorajamento de Deus, meus irmãos, que eu recebo, tem que se transformar em misericórdia para com os meus irmãos. A paciência com que Deus me trata tem que se transformar agora na paciência que eu vou também tratar os meus irmãos. A compaixão com a qual Deus me trata, essa compaixão agora, ela também tem que se refletir de mim agora para os meus irmãos. Com a mesma compaixão que Deus me trata, eu devo tratar os outros. Sabe por quê, irmãos? Isso é importante. Porque com frequência, nas nossas igrejas, nós corremos um grande risco. Um grande risco. Qual é o risco? O risco de nos tornarmos amigos de Jó. Você conhece os amigos de Jó? O que os amigos de Jó fizeram? Como é que eles trataram a dor de Jó? Como é que eles trataram a aflição de Jó? Eles trataram a dor, eles trataram a aflição, a reclamação de Jó, porque a Bíblia fala que Jó começou a reclamar. Como é que eles trataram a reclamação de Jó? Como é que eles trataram a grande angústia que Jó estava passando, os desabafos de Jó, os questionamentos de Jó? Jó começou a fazer questionamentos, Jó começou a fazer perguntas para o céu, na sua aflição. Como é que os amigos dele trataram ele? Os amigos trataram com culpa, os amigos trataram com acusações, os amigos trataram ele com críticas, os amigos não tiveram compaixão e paciência da sua dor. E o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É que Deus nos trata com misericórdia, todos os dias, em meio a todas as nossas tribulações. E Paulo se desesperou. Você já se desesperou? É o que ele diz aqui no texto: eu me desesperei da própria vida. Você já se desesperou por causa de alguma coisa, irmão? Aliás, você está desesperado por causa de alguma coisa hoje? Paulo diz que se desesperou. Talvez o teu desespero seja por causa do casamento, talvez o teu desespero seja por causa da situação econômica, talvez o teu desespero seja por causa de um filho, o teu desespero seja por causa de uma enfermidade. Paulo se desesperou. E eu acho interessante como Deus trata esse seu filho com toda a compaixão. Paulo diz assim: foi muito maior do que eu, não tinha força, mas Deus me deu a força. Deus me tratou com misericórdia. Para quê? Para que com a misericórdia que eu recebi de Deus, agora eu também distribua para aquele que está desesperado do meu lado, e eu trate ele agora com a mesma compaixão. Eu estenda a minha mão para ele como Deus estendeu para mim. Essa quinta característica que ele fala aqui, que essa consolação de Deus, ela precisa transbordar através de nós. No verso 11, o apóstolo Paulo agradece à igreja. No verso 11 ele agradece à igreja porque a igreja o abençoou muito, o ajudou com as suas orações.
irmãos, a nossa intercessão. É uma pena, porque muitas vezes nós deixamos de ter compaixão e fazemos críticas, fazemos acusações, e Paulo diz assim: não, que transborde, a consolação que você tem recebido, que transborde também como consolação para o desesperado que está do teu lado, e ao invés de críticas, faça oração em nome de Jesus, amém, irmãos? Ao invés de criticar, vamos orar, é o que ele diz aqui: enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, vocês nos ajudam com a intercessão, ao invés da gente simplesmente tratar com culpa e com acusações, vamos orar, vamos nos apoiar, porque assim a consolação de Deus, ela se manifesta no meio de nós, amém, irmãos? Então essas são as palavras aqui do nosso querido irmão Paulo, o poder de Deus que nos fortalece. E eu quero orar por nós. Nós vamos ter uma última música, é isso? Então nós vamos ter uma última música. Vou pedir para os irmãos se prepararem aqui. Eu vou colocar a minha máscara. Enquanto os irmãos se preparam aqui, eu vou colocar então a minha máscara. E nós queremos orar nessa noite. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Talvez você esteja aflito. Eu estou aflito, irmãos. Estou aflito com irmãos que hoje tentaram chegar aqui com a chuva, não conseguiram. Estou aflito, irmãos, com irmãos que estão em casa com Covid. Mas eu tenho certeza que a consolação de Deus é presente aqui agora, amém? Fecha os teus olhos. Vamos deixar que o Espírito de consolação nos console nessa noite. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado porque o Senhor é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa promessa de que em todas as nossas tribulações o Senhor há de nos consolar, o Senhor há de nos fortalecer, o Senhor há de nos dirigir, Pai. Obrigado, louvado seja o Teu nome. Abençoa cada um que entrou nesse lugar, somos tão poucos hoje, mas abençoa, Pai, nessa noite, abençoe todos aqueles que não conseguiram chegar aqui. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, todas as nossas famílias que hoje estão de quarentena, que são muitas e que precisam se recuperar. Cada um, Pai, em sua tribulação, que cada um experimente esse testemunho do apóstolo Paulo e essa promessa, que assim como nós compartilhamos sofrimentos, mas todos nós vamos compartilhar também da sua consolação. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa o teu povo nessa semana que começa, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.